Olá, 2 meses para acabar o ano. Novembro será mesmo complicado para o governo. Na Câmara, o PMDBista Eduardo Cunha promete acelerar a tramitação dos pedidos de impeachment apresentados pelos partidos de oposição. No Senado, Renan Calheiros marca para a segunda quinzena a análise dos vetos da presidente Dilma a vários projetos, inclusive o que reajusta os vencimentos dos servidores da Justiça. A falta de perspectiva só piora a situação econômica do país. Além da seca que castiga o Ceará, temos a turbulência política, a corrupção, a falta do ajuste fiscal, tudo isso fazendo com que o desemprego dispare, elevando a inflação. O deputado Danilo Forte concorda com os economistas que atribuem à crise atual a sucessão de erros da política econômica do governo da presidente Dilma. Nós estamos começando o ano de 2016 com um rombo de 117 bilhões nas contas públicas, ou seja, nós vamos perder um mês de arrecadação no ano que vem, porque se até agora, em outubro desse ano, o Brasil arrecadou, o governo federal arrecadou 1 trilhão e 200 bilhões, se você começa o ano com um déficit de 117 bilhões, você já começa o ano com um mês perdido, né? E a gente precisa adequar essa conta, porque não adianta o governo estar focado única e exclusivamente em pagar os bancos. Esse ano de 2015 já pagou 410 bilhões de reais para os bancos. No ano passado pagou 311 bilhões de reais por ano aos bancos e não tem dinheiro para investimento, que é aquilo que tudo que o PT negava, que é o que ele está fazendo, inclusive dito não só por mim, mas dito inclusive pelo presidente Lula, que é de dizer uma coisa e fazer outra. Hoje o PT virou o partido dos banqueiros, porque a prioridade não são os programas sociais. A prioridade não é melhorar a educação, a saúde, o transporte e a segurança pública, que está em frangalhos. Inclusive Fortaleza hoje, a cidade mais violenta do Brasil. A prioridade para o governo federal, da presidenta Dilma e do PT, é pagar os bancos, porque para eles não falta dinheiro. A preocupação do deputado cearense é com as matérias do Pacto Federativo que estão paradas no Congresso Nacional. A gente tem muitas matérias que a gente tem que resolver ainda esse ano, porque até pelo princípio da anualidade, matérias que mexam nas contribuições, matérias que mexam em imposto, matéria de fundo tributário, tem que ser votada até o dia 31, até a última sessão desse ano, de 31 de dezembro, para poder ter validade no ano que vem, porque senão ela se perde pelo princípio da anualidade. Então, naquilo que diz respeito a matérias que mexam em questões tributárias, tem que ser votada ainda esse ano, Câmara e Senado. Nesta terça-feira, o plenário da Câmara deverá votar os pedidos de regime de urgência para acelerar todas as propostas apresentadas e formuladas pela Comissão do Pacto Federativo. A ideia dos parlamentares é fazer no final do mês de novembro um mutirão legislativo que aprove as medidas apresentadas pelo colegiado, com a finalidade de remetê-las com a maior urgência para o Senado. Vamos fazer agora em novembro uma semana do Pacto Federativo aqui em Brasília, na última semana de novembro, para voltar matérias de origem daquilo que foi aprovado na Comissão Especial e, ao mesmo tempo, focando principalmente na questão da autonomia dos entes federados, porque agora o mesmo estado do Ceará tem financiamentos externos aprovados, como é o caso de Pernambuco, que tem 2 bilhões de reais aprovados de financiamento de organismos internacionais e que não podem ter acesso a esse recurso porque estão contaminados pela falência, pela situação de falta de credibilidade do governo federal. Ou seja, a falta de credibilidade, o desajuste das contas do governo federal está impedindo que estados como Ceará e Pernambuco possam ter recursos externos para financiar obras, para financiar ações importantes para os seus próprios governos. Então, diante disso, a gente está priorizando exatamente a votação dessas matérias que foram aprovadas para dar autonomia, para dar liberdade, para que os entes federados possam pegar financiamentos externos e, com isso, gerar desenvolvimento dos seus próprios estados. Por exemplo, a paralisia de uma obra como o Cinturão das Águas aqui no Ceará, são 4 mil trabalhadores que estão deixando de trabalhar, que estão desempregados. Você, com o financiamento externo para essa obra, você não só faz uma obra que é importante para a infraestrutura hídrica do estado, como também você alimenta 4 mil famílias que dinamizam a atividade econômica nesses municípios onde a obra será feita. O deputado socialista lembra que todos os estados do Nordeste estão na dependência da aprovação das matérias do pacto. Todos os estados do Nordeste, quando
a Bahia, quando Pernambuco, quando o Ceará, quando o Maranhão tem autonomia para, nos seus projetos estruturantes, poder ter um financiamento externo e com esse recurso que vem de outros países, que vem de outros bancos internacionais, poder investir para poder aquela obra gerar emprego, gerar renda, gerar crescimento econômico, gerar impostos, os estados são beneficiados. São beneficiados na infraestrutura de uma estrada, do abastecimento d'água, na geração de emprego e renda, inclusive num ambiente melhor de negócio, né? E com isso há uma dinamização, há um crescimento da economia local. Por exemplo, quando uma siderúrgica, a Silate, se instala na Caucaia e leva a água até a Silate, fica muito mais fácil a comunidade que mora ao lado da Primavera também ter acesso à água do Castanhão do que não teria se não fosse um projeto estruturante como esse. Então, o encadeamento de ações melhora a saúde, melhora a educação, melhora o preparo da juventude para poder ocupar esses cargos de trabalho, e tudo isso cresce conjuntamente. Então, na votação do Pacto Federativo, se reflete diretamente na vida do cotidiano das pessoas. Quanto às matérias do ajuste fiscal, o deputado Danilo Forte acha que nem todas serão aprovadas pelo Congresso Nacional. Eu acho que tem matérias que poderão ser votadas e outras não. Por exemplo, essa matéria da repatriação é uma matéria interessante, ela não é ruim, de todo ruim. Já matérias que aumentam impostos e retiram direitos, essas eu acho que o Congresso não votará, como é o caso, inclusive, do aumento da CPMF. Estão querendo iludir prefeitos e governadores, dizendo que vão compartilhar esse aumento desse imposto, mas não adianta você tirar de quem não pode dar. A sociedade brasileira já paga um preço muito caro. É um dos países que paga mais impostos no mundo, né? E todos já estão muito sacrificados. Quem tem que ser sacrificado agora é o governo, que prometeu uma redução do quadro de servidores comissionados. Cadê os 10 mil cargos que iam cortar? Cadê o corte real de despesa? Cadê as secretarias e as repartições sem serventia que seriam extintas pelo governo federal, prometido inclusive pela presidenta Dilma em agosto desse ano? Até agora nenhuma dessas medidas foi executada, como nenhuma também das obras de recursos hídricos aqui no estado do Ceará. Em 2012 foi prometido e não foi feito. Então quem está com a pecha de mentiroso é o governo do PT da presidenta Dilma, dito pelo próprio presidente Lula.